Olá, começa aqui o Saúde em Dia, um magazine diário do S+. Hoje vamos falar de uma doença coronária que nas mulheres se manifesta mais tarde, mas que mata mais. Vamos ficar a saber qual é na segunda parte deste programa. Mas começamos este Saúde em Dia a falar do tratamento da hipertensão. Como aumentar a adesão ao tratamento é o que vamos ficar a saber com a ajuda dos nossos convidados. Eu em estúdio já tenho o Dr. Carvalho Rodrigues, cardiologista e atual presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, e o Dr. Vítor Paixão Dias, presidente eleito desta sociedade. Eu agradeço aos dois a presença aqui no Saúde em Dia. Muito obrigado. Muito obrigada. A adesão ao tratamento é o grande lema da atual direção da Sociedade Portuguesa de Hipertensão e que suponho que também seja o da próxima. Um mandato é um tempo relativamente curto, 2 anos passam no instante e obviamente que projetos que para nós têm uma extrema importância não se consomem em dois anos e portanto com certeza que sim, tivemos essa experiência anteriormente com o nosso projeto do SAL e este projeto da adesão iniciado com o Dr. Carvalho Rodrigues necessariamente terá que ser continuado porque para nós é fundamental. Dr. Carvalho Rodrigues, conclusões desta reunião sobre adesão ao tratamento. Em Portugal, apesar de quase 75% dos doentes estarem medicados, ainda só se atingiu 42% do controle da hipertensão. Deixe-me, se me permitir, contextualizar um bocadinho este tema. E porquê é que a Sociedade Portuguesa de Hipertensão, neste mandato, elegeu a adesão ao tratamento como uma bandeira fundamental. Nós tivemos uma década trabalhando sobre o sal, onde conseguimos resultados, na minha opinião, fantásticos e que mudaram o país. E nós percebemos que isto era, de alguma maneira, algo que a comunidade científica vinha sentindo, que era mudar um país é importante, mudar os conceitos, mudar os paradigmas era importante, mas não chegava, porque alguma coisa era preciso fazer mais para que a mortalidade cardiocérebrovascular continuasse a diminuir. Claramente percebeu-se que a adesão ao tratamento seria, ou a não adesão ao tratamento, seria aqui o mote principal para nós conseguirmos mais e melhor. E iniciámos essa luta com essa bandeira, com este mandato. Hoje toda a gente fala, mas quando começou o mandato ninguém falava disto. E portanto hoje, com algum orgulho, nós dizemos que a comunidade internacional fala daquilo que a gente começou a falar há 2 anos. Porque realmente é na adesão ao tratamento, nas ferramentas que nós possamos dar aos doentes, para que eles cumpram que está claramente a capacidade de melhorar as nossas mortalidades e morbilidades de doenças crónicas não transmissíveis, como é o caso da hipertensão, como é o caso da diabetes, como é o caso da dislipidemia, assim, das doenças de risco cardiocérebrovascular. E a que é que se deve, posso perguntar ao Dr. Vítor, esta conclusão principal é sobretudo ao facto do não cumprimento rigoroso desta medicação? Disse aí uma coisa importante, o cumprimento e o cumprimento rigoroso. Porque, de facto, é uma verdade quase lá paliciana, mas, de facto, os medicamentos não atuam nos doentes que não os tomam. E, portanto, é fundamental para controlarmos os nossos doentes que os doentes tomem. E, de facto, cerca de metade do insucesso de alcançarmos os objetivos terapêuticos, neste caso termos a tensão arterial controlada, é porque, efetivamente, os doentes não tomam os medicamentos ou não tomam da forma como o prescritor faz a receita ou também não tomam durante algum tempo e depois deixam de tomar. Portanto, há toda esta complexidade, a adesão não é apenas no momento, é uma coisa que tem que ser continuada ao longo do tempo. E Dr. Carvalho Rodrigues, porquê é que isto acontece, Olha, na sua opinião? Por vários motivos. Repare, principalmente porque o doente ainda não se capacitou de algo que mudou nos últimos tempos. O doente não é um mero cumpridor daquilo que a gente lhe prescreve. O doente é muito mais que isso. O doente é, efetivamente, o decisor daquilo que a gente lhe prescreve. Ou seja, é o doente no centro da decisão a dizer exclusivamente isto. Eu, para cumprir, dê-me ferramentas e eu depois decido se quer cumprir ou não. Nós temos que acabar com uma coisa que continua a existir. 1/4, 25%
1 em cada 4 doentes nem sequer compra a receita que lhe é prescrita. Nem sequer a compra, nem sequer inicia o tratamento. Portanto, veja que já estamos a falar 1 em cada 4. Porquê? Provavelmente porque não sentiu que foi parte importante na decisão. Não basta dizer, tome isto, acabou, eu é que sei. Não, vamos ver se quer tomar isto e porque é que eu acho que deve tomar isto. O doente, assim, claramente fica como decisor da sua capacidade de aderir ou não aderir ao tratamento. E como o Dr. Vítor Paixão Dias disse, é muito importante isto, que é atenção, que não é só começar, é continuar ao longo do tempo aquilo que são as prescrições, quer elas sejam farmacológicas ou não. Portanto, as indicações todas elas, que é, eu tenho que me capacitar, tenho uma doença crónica, que vou viver com ela, e se quero que seja eu a mandar nela e não ela em mim, eu tenho que cumprir aquilo que me mandam. Ou seja, todos nós sabemos que morremos. Ok, disso não há dúvida. Agora, temos que dar luta a esta morte. Mas o doente tem de entender o porquê de estar a tomar aquela medicação. Tem que entender. Assim. Exatamente. Exatamente. E tem que entender, e tem que compreender, e tem que decidir se quer ou não. Também defende que é crucial promover terapêuticas simples e simultaneamente mais eficazes para aumento desta taxa de adesão ao tratamento. Claro. Eu se lhe pedir que tome por dia 4, 5 medicamentos comprimidos e se os dividir pelo pequeno almoço, lanche e jantar, a Vanessa a certa altura diz assim, você não tem vida para isto. Se eu lhe disser tudo aquilo que eu lhe pedi para fazer em 5 comprimidos por dia, eu agora tenho a capacidade de lhe dizer, faz em 1 ou 2 comprimidos e numa só vez por dia, claro que a Vanessa diz, isto muda o paradigma. Se lhe explicar porquê, se lhe ajudar a compreender, ou seja, se lhe deixar assim a capacidade de decidir que é, só tem que tomar uma vez por dia, está a tomar tudo de uma só vez, e isso vai lhe permitir combater a sua doença crónica, talvez a Vanessa diga assim, sim, efetivamente, eu assim vou aderir. Dr. Vítor, a chave passa por associações de várias substâncias reunidas então, ativas e reunidas num só comprimido simples e eficaz? Sim, claramente as combinações num comprimido só simplificam o esquema da posologia, da maneira como o doente vai tomar, e isso é um contributo fundamental, como disse o Dr. Manuel Carvalho Rodrigues, para garantir a adesão ao tratamento. Portanto, simplificar e fazer entender a importância de tomar e tomar para toda a vida. Estamos a falar de uma doença que não acaba como uma infecção, é uma doença para a vida, e o tratamento também tem que ser para a vida. Dr. Carvalho Rodrigues, na sua opinião, isto traduzir-se-á num acréscimo, então, da adesão? Claramente. Se tiver comportamentos que exijam da parte do doente, primeiro, que compreenda o que está a tomar e que depois que esse cumprimento passe por uma simplificação das tomas, claro que o doente vai se sentir mais motivado para poder aderir. Ele vai claramente dizer, isto é fácil, e se eu fico melhor, porque é que eu não hei de fazê-lo? Claro. Já continuamos a conversar. A não adesão ao tratamento tem múltiplas razões, mas a responsabilidade não é apenas dos doentes. Vamos ficar agora a conhecer algumas das conclusões da reunião da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Estamos na Universidade Fernando Pessoa, no Porto, onde a Sociedade Portuguesa de Hipertensão promove aqui um encontro entre peritos nacionais e também internacionais. O grande objetivo é promover a adesão ao tratamento de doentes de risco cardiovascular. Há múltiplas razões para a não adesão ao tratamento e muitas delas têm a ver com a parte cultural, outras têm a ver com alguns efeitos laterais verdadeiros ou que os doentes interpretam como sendo do medicamento, e tudo isso contribui para uma não adesão. Para além disso, as doenças, este tipo de doenças crónicas, como a hipertensão, a diabetes, a dislipidemia, não dão sintomas. Portanto, a pessoa nem sempre está muito motivada
para um tratamento que é continuado, que é para a vida toda e do qual ele não vê um resultado imediato, porque quando nós temos uma dor ou quando temos uma limitação e tomamos um medicamento e resolve essa dor ou essa limitação, obviamente que há uma resposta imediata e há um estímulo, há um reforço para tomarmos a medicação. Quando é algo que nós não sentimos, não temos sintomas, há uma percepção eventualmente mais ou menos bem presente na cabeça do doente de que pode dar consequências, mas é no longo prazo, obviamente nós somos muito mais motivados para o dia-a-dia, para aquilo que sentimos imediatamente, do que para hipotéticos problemas no futuro. Nós tivemos hoje aqui a oportunidade de ter um colega da Hungria, um colega do Reino Unido e um colega suíço e partilharam connosco experiências que são semelhantes, com características específicas de cada país, mas globalmente a não adesão à medicação nas doenças crónicas, nomeadamente na hipertensão, na diabetes e na dislipidemia, e particularmente no nosso país a hipertensão é aquele que mais causa mortalidade e morbilidade, mas dizia eu, globalmente esta dificuldade da não adesão é muito semelhante em todos estes países. E que soluções são essas? Já chegaram a conclusões? Nós já redigimos um primeiro rascunho, para utilizar uma palavra portuguesa, sobre algumas ideias para intervirmos ativamente, mas seguramente que a educação dos doentes, a educação dos profissionais e a constituição de equipas multidisciplinares em que estejam ao mesmo tempo os doentes, os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos e outros profissionais de saúde, todos eles é que contribuirão para o sucesso. Quando nós queremos fazer atuações em termos de saúde pública, é importante termos um pontapé de início e, portanto, termos uma reunião em que se debatam as questões e se procurem caminhos, de forma a tentar hierarquizar o que é que poderemos fazer e não andar a navegar para todos os lados. E, portanto, esta reunião para nós é essencial porque é procurar para a Sociedade Portuguesa de Hipertensão o caminho de atuação nos próximos 5 ou 6 anos. É o que fazer perante um problema. No fundo, fazer com que os profissionais de saúde consigam explicar-se melhor, motivar melhor os doentes para que eles cumpram melhor as terapêuticas e não as abandonem. Porque senão estamos a perder imenso dinheiro em tratamentos, nomeadamente em fármacos que são comparticipados por todos nós e que as pessoas não tomam ou abandonam ou não tomam regularmente. Ou seja, não têm o benefício, nós todos como sociedade, não temos o benefício do dinheiro que gastamos, porque 50% das pessoas ao fim de 6 meses ou um ano deixaram de tomar os medicamentos tal qual foram prescritos. Nós não podemos culpar só os doentes, porque o próprio sistema precisa de ser educado e os próprios profissionais de saúde também são. E, portanto, é isso mesmo que nós quisemos discutir aqui para ver quais são os primeiros passos. Por exemplo, a ideia mais firme que saiu daqui é que isto não é uma situação da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, é uma questão, digamos, de toda a saúde portuguesa e, portanto, nós vamos rapidamente tentar fazer uma task force com as outras sociedades científicas, porque isto interessa à Sociedade Portuguesa de Hipertensão, mas também interessa à Sociedade Portuguesa de Diabetologia, também interessa à Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, interessa às sociedades científicas todas. A reunião da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, Dr. Carvalho Rodrigues, como ouvimos também na reportagem, vão ser delineadas novas orientações, então, para aumentar a adesão ao tratamento por parte de doentes com risco. Ouvimos falar de algumas, que mais? Olha, eu queria aqui, antes de mais, salientar uma das que foi falada na reportagem, porque ela é a nuclear. Nós temos a noção que temos que envolver os doentes. Temos a noção clara que temos que envolver todos os profissionais de saúde, independentemente da sua categoria. Isso para nós está claro e não há dúvidas disso. Agora, temos que conseguir fazer entender ao decisor político que este caminho da adesão pode ser temporalmente superior ao de uma legislatura. E que para isso não se pode estar a pensar quem é que vai tirar os louros. Quem vai ganhar os louros são os doentes. É sempre o doente que vai ganhar o louro. Não é o político, não é o médico, não é o enfermeiro, não é o profissional de saúde.
É o doente para quem nós estamos vocacionados e virados que vai tirar os louros de uma atuação que é a longo prazo, sim, mas que a esse longo prazo lhe vai dar melhor vida e mais vida. Ora, se nós, junto de um decisor, formos com estas nossas propostas, naturalmente temos uma capacidade de atuação e de influência muito inferior a se forem várias sociedades científicas. E daí, claramente, e ainda antes do nosso próximo congresso, tentaremos, por tudo, ir junto do decisor político, nomeadamente na Assembleia da República, e, se calhar, levarmos a força de várias sociedades científicas, dizendo este caminho não é de uma sociedade, este caminho é de várias sociedades. Porquê? Porque estamos preocupados com o doente. E com que propostas em concreto? Basicamente, o que nós queremos é fazer entender que temos que simplificar medicações. Temos que fazer entender que pode uma determinada medicação que tem no seu comprimido várias substâncias ativas, e até para que ter estas substâncias ativas num só comprimido, passou por muitos crivos, passou por muitos estudos, passou por muitas autorizações e, naturalmente, não pode ser barata. Mas, repare que é muito mais segura 3 substâncias dentro, ou 4 dentro de um comprimido, onde a indústria testou a sua eficácia e a sua segurança em conjunto, do que se tomar essas mesmas 4 separadas, em que só foi testado uma a uma e não no seu conjunto. É evidente que este dispêndio de dinheiro tem que ter retorno. A indústria tem que ganhar com isso. E é bom que a gente perceba isso. Agora, quem vai ganhar com isso é o doente. Porque vai aderir, vai tomar, vai ser eficaz, vai melhorar, vai ter mais e melhor vida. E vai simplificar o seu cotidiano, digamos E assim. mais, a médio e longo prazo vai ter menos internamentos, menos doenças, menos necessidade de exames, menos necessidade de consumo de gastos. Considera que vai ter menos gastos para o Estado futuramente? Claramente. É investir para ganhar, é investir para poupar. E isto, que julgo que na nossa cabeça está perfeitamente delineado e perfeitamente assente, também julgo que estará na mente de muitas outras sociedades que lidam com outras doenças crónicas, como é a diabetes, como é a dislipidemia, como é, naturalmente, também as doenças cardiovasculares de uma forma geral. Ora, se são doenças crónicas, e se todos achamos que este é o caminho, todos juntos, se calhar, a força faz a união. E, Dr. Vítor, esta baixa adesão ao tratamento é também responsável por um inadequado controlo da pressão arterial dos doentes? Sim, sem dúvida. Que tem consequências, naturalmente. Tem consequências. O fundamental no doente hipertenso é que ele tome a medicação e que tenha a sua tensão arterial controlada. Porque isso, como já aqui foi dito, vai evitar complicações, porque a hipertensão não é um número, é as repercussões, as consequências que isso tem no doente, nas consequências que tem no acidente vascular cerebral, no infarto agudo do miocárdio, na insuficiência cardíaca, etc, etc. Portanto, é fundamental que o doente tome, que o doente atinja os objetivos que são planeados e discutidos com o seu médico, com a sua equipa, com a equipa que o trata e que assim, como disse já o Dr. Manuel Rodrigues, viva mais e melhor. Deixe-me só aqui acrescentar uma coisa. Repare, o doente hipertenso não é só hipertenso. Ele não tem só hipertensão. 60% de nós somos dislipidémicos. Nesses 60% estão 42% de hipertensos. Temos 13% e em aumento exponencial de diabéticos. Também são hipertensos alguns deles, muitos deles. E repare, portanto, o doente diz assim, eu vou ter que tomar medicação para a hipertensão, para a diabetes e para a dislipidemia. E nós dizemos, sim, mas num só comprimido. Exatamente, para controlar várias patologias. Várias doenças crónicas, e a gente diz, num só comprimido. Ou, no limite, em 2 comprimidos. E ele diz assim, então, mas eu para a hipertensão tomava 2, para a diabetes tomava 3, para a dislipidemia tomava 1, faz 6. Está-me a dizer que eu controlo isto tudo num ou 2? Sim. E até por uma mais eficaz toma desses medicamentos, porque imagino que quem tem de tomar
10, 12 comprimidos ao final do dia, que às vezes possa haver aqui alguns enganos. Sim, sem dúvida. Principalmente a população mais envelhecida, e estamos com uma maior população envelhecida em Portugal. Dr. Carvalho Rodrigues, pela primeira vez a Sociedade Portuguesa de Hipertensão associa-se também ao maior registro mundial de hipertensão arterial. É verdade. Com o MMM, que é, portanto, o Measurement May, a medição da pressão arterial durante o mês de maio. Foi um rastreio que fizemos durante 30 dias em vários centros de Portugal, contribuindo para o registro mundial que a Sociedade Internacional de Hipertensão realizou em 2017 e que agora está também a fazer em 2018. Em 2017 nós não entramos porque na altura em que a candidatura tinha que ser posta, esta direção ainda não estava e as coisas não estavam tão presentes na nossa mente isto. Para 2018 candidatámos em 2017 e, portanto, e já nos candidatámos para 2019. Diga. E, portanto, naturalmente contribuímos e estamos empenhados em mostrar os nossos resultados logo que estejam disponíveis para isso. Dr. Vítor, aqui conhecer os valores da pressão arterial dos portugueses é o grande objetivo. Efetivamente, esta é uma doença fácil de diagnosticar, basta que se meça. E, portanto, é fundamental, pelo menos uma vez e precocemente, e o mais precocemente possível, porque nós vamos tendo, claro, a população vai envelhecendo e temos cada vez mais idosos com hipertensão, obviamente que sim, a tensão arterial vai subindo com a idade, mas há muitos doentes jovens. Há muitos doentes jovens e que vão ter uma vida, se não tiverem consciência que têm o problema, vão ter uma vida para ter estragos resultantes da hipertensão. Portanto, é fundamental medir, avaliar e depois aconselhar e, eventualmente, medicar. Qual é a prevalência em Portugal? Da hipertensão arterial. Somos 44% de acordo com os últimos dados, portanto estamos a falar em termos de população adulta, seremos perto de 3 milhões de portugueses e, portanto, é muita gente. E dessa muita gente não sabe que tem. Não está diagnosticado. Não está diagnosticado, simplesmente porque não mediu, porque não avaliou. Portanto, esta questão que o Dr. Manuel Carvalho Rodrigues e que a Vanessa levantou de medir é fundamental. E um dia só não chega. Por isso, se a Sociedade Internacional de Hipertensão e com a nossa colaboração, e para o ano vamos ter com certeza mais números ainda, estamos a falar de um mês e num mês nós podemos realmente rastrear, diagnosticar muita gente. Dr. Carvalho, só aqui, dá-me licença. Nós não nascemos com... como é que é dizer, com a inevitabilidade de sermos hipertensos. A hipertensão pode-se evitar. Já viu o que é morrer de uma doença que pode evitar? As pessoas, eu acho que temos de ter consciência. Podemos evitar, ou pelo menos adiar, a nossa hipertensão arterial. Porquê morrer mais cedo? Porquê perder anos de vida com uma doença evitável? É uma doença prevenível, digamos assim. Evitável. Dr. Carvalho Rodrigues, ferramentas utilizadas para aferir a adesão ao tratamento? Bom, há muitas. Do ponto de vista científico, há questionários, há muitas, há a toma vigiada, que isto é, o doente tem que a tomar. Há outras que põe dentro de uma caixinha, quando abre aquilo, como é eletrónico, dá uma informação de que a caixa foi aberta. Há medição no sangue do nível dos medicamentos e, portanto, fica-se a saber se tomou ou se não. Portanto, muitas. Todas elas têm vantagens, todas elas têm desvantagens. Umas são naturalmente mais fáceis em termos de custos, outras são mais difíceis. Mas se o doente não quiser aderir, se o doente não estiver convencido e motivado para aderir, pode abrir a caixa, deita fora. Não é? Ou toma só metade. Pode não autorizar, e não é fácil, e tem custos, o doseamento no sangue dos medicamentos. No questionário, eu posso lhe perguntar. A Vanessa responde o que quiser. Não é? Portanto, tem vantagens? Tem. Tem desvantagens, como tudo. E onde é que isto melhora? Se o doente for o decisor. O doente aqui no centro de todo o sistema e de toda a atuação. Também aqui digamos assim, uma alteração dos tempos, não é? Para esta perspectiva Deixou nova. de ser cumpridor, passou a ser decisor.
Exatamente. Consideram que esta questão vai ser uma preocupação da comunidade médica nos próximos anos? Já o é? Tem que ser, tem que ser. Tem que ser, e esta questão da avaliação da adesão é de facto muito importante, porque todos nós, médico ou não médico, lidamos melhor se nós tivermos uma prova, um número, algo para dizer, olha, atenção, se calhar o senhor de vez em quando, pense lá, de que maneira é que nós o podemos ajudar a não se esquecer de tomar a medicação e a mostrar-lhe qual é a importância de a tomar. E termos aqui realmente empoderar o doente e trazê-lo para a equipa. No fundo, isto é uma equipa e o doente faz parte dela. Uma equipa multidisciplinar. Não vale a pena criticar o doente. É preciso ajudá-lo. A crítica e, de alguma maneira, o castigo que se pretende dizer, porque o doente muitas vezes diz assim, sei que se vai chatear comigo. Não, ele tem que estar chateado é com ele próprio. Com ele próprio. A única coisa que pode dizer é, para eu deixar de ficar chateado, o que é que me pode ajudar? Tem que ser esta mudança de paradigma. Sim. Dr. Carvalho Rodrigues, Dr. Vítor Paixão Dias, muito obrigada pela vossa presença aqui no Show do Dia e pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Como aumentar a adesão ao tratamento da hipertensão foi o que ficámos a saber com os nossos convidados e vamos para um intervalo, voltamos já de seguida.